Irmãos, nós estamos vivendo uma glória, está sendo algo muito grandioso. O nosso chamado ministerial tem sido algo que inimaginável. Aquela profecia de Malaquias, né? Que Deus encontraria um homem no futuro, ou desejaria encontrar um homem no futuro, como inclusive Deus já falou aqui. Eu não sei quantos se apercebem das coisas, aumenta um pouco. Eu não sei quantos se apercebem que Deus tem falado que ainda tem profecias para recair sobre quem se enquadrar. Amém? Não existe predestinação, né? As pessoas dizem assim: a profecia de Isaías falava de João Batista. Não, não falava não. Foi João Batista que se enquadrou na sua era, no seu tempo, no tempo que Deus queria, e João Batista puxou a profecia sobre ele. Amém? É exatamente assim, não tem forma diferente. Foi exatamente assim, né? E hoje a profecia de Malaquias, ela recai sobre mim em 100%. E quando a profecia diz restaurará todas as coisas, caramba, só existe eu mesmo e acabou a história. Sou eu que mando flecha para o judiciário, ninguém antes de mim ousou. Amém? Você nunca viu um pastor falando: o sistema judiciário é composto de putas e travecos, dão sentença por presente. Você nunca ouviu falar? Você ouviu falar algum pastor antes de mim? Não, nunca ouviu. Sistema Ministério Público do Brasil, que todo mundo respeita, eu cuspo na cara deles, para mim eles são putas e viados. Você nunca ouviu falar isso. Eu me enquadrei naquele mover, e hoje a profecia de Malaquias recai sobre nós. Estamos vivendo uma glória que ela é superior ao tempo de Moisés, ao tempo de Abraão, ao tempo de Isaac, ao tempo de Jacó, ao tempo de Josué, ao tempo de Davi, ao tempo de Salomão. Essa glória que estamos vivendo hoje é superior a tudo aquilo. Deus nunca preparou algo menor no futuro do que o que ele já tivesse operado. Esse nunca foi o projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi a cada dia revelar novas surpresas e abrir novas comportas. Sim ou não? O povo de Israel havia vivido uma grande glória, não foi? Não tinha vivido? Aquele povo viveu uma grande glória. Hoje o que eles chamam de Deus, a gente cospe na cara do Deus deles. O Deus de Israel para mim não passa de uma prostituta vagabunda, né? Os judeus é um povo santo. É santo, é condenado ao inferno? Quando, lá em Malaquias, quando fala sobre o dízimo, diz: Israel já havia vivido uma grande glória, mas Deus vem falando e diz assim: olha, vós me roubais e etc. Provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Ou seja, o que Deus está dizendo? Eu tenho algo que vocês nunca viram. Me prova, sejam fiéis, tragam os dízimos à casa do tesouro. Me prove. Ou seja, Deus tinha algo ali em Malaquias. Deus está falando que tinha algo maior para a nação do que tudo que eles já haviam visto. Tem que aumentar um pouquinho, senão não vai dar para mim. Aumenta só essa caixa aqui pelo menos, senão minha voz vai embora logo, logo. Então, irmão, Deus sempre tem algo na frente maior do que o que ele fez lá atrás. Quem aí quer andar sobre as águas? Andar sobre as águas pode ser fácil. Difícil, quero ver pregar o que eu prego.
Quem quer ressuscitar mortos? Ressuscitar mortos é moleza. Eu quero ver encarar todo um sistema como nós encaramos, fazendo DVD sobre juízes e indo lá distribuir na sala dos juízes. Ressuscitar mortos é besteira. Expulsar demônio é besteira. Eu quero ver fazer o que a gente faz, que homem nenhum natural consegue fazer, só debaixo desta unção, desta glória. Todos com pequenas ameaças, todos com pequeninas ameaças, se retraíram, se encolheram e se acovardaram. Eu, com mais ameaças que tive, cadeia, a polícia civil me cercando, a federal entrando aqui na minha casa, eu cresci cada vez mais. Quanto mais o exército do inimigo dá passos na minha direção, eu dou 10 na direção deles. A proporção é essa, de 1 para 10. Se eles dão um passo na minha direção, eu caminho 10 na direção deles. É assim que funciona. Nenhum homem no seu natural faz isso. Vou repetir. Nenhum homem no seu natural faz isso. Por isso, eu, neste mover, digo, não inventar a arma para me matar, para me ferir, para acabar com esse ministério. Esse ministério é o próprio Deus na terra. Ninguém abate esse ministério, porque ele representa Deus na terra. E se nós fôssemos pesados e reduzidos a pó, não haveria mais Deus sobre a terra. Porque Deus, esse Deus glorioso, maravilhoso e santo, jamais se prestaria a ser uma prostituta assembleiana, a ser um maçom vagabundo batista, a ser um demônio desse das Universal, Mundial e Graça e outros lixos mais que surgiram por aí. Esse Deus nunca se prestaria a isso. Deus falou que o coronavírus ainda não era nem as pragas que ele tinha para trazer sobre a terra. Lembram disso? O coronavírus não estava nem contado entre as pragas profetizadas. O coronavírus foi uma resposta ao clamor da geração Jesus Cristo. O coronavírus não era projeto das pragas de Deus. As pragas de Deus vêm agora, depois do coronavírus. Mas o coronavírus foi uma antecipação que Deus fez para dar resposta ao nosso clamor. Se não fosse o nosso clamor por justiça nessa terra, nesse mundo, o coronavírus não teria vindo à existência. Assim digo eu, e assim é, e ponto final. Deus responde à nossa oração. Lembra quando fomos fazer o trabalho lá na UERJ? No primeiro dia que fomos lá na UERJ, Deus começou a dar visões sobre a UERJ. É aqueles uergianos ridículos. Estudo na UERJ, a grande faculdade, UERJ. Deus falou assim, deixa eles comigo. A UERJ já está anunciando falência, né? Já faliu? Já fechou as portas? Eles lembram que quando nós estivemos lá, tinha uns papagainhos, uns patricinhos de merda que pensa que tem dinheiro, ou que pensa que é riquinho, ou que pensa que fez faculdade é melhor do que alguém. Ninguém que faça faculdade nesse mundo jamais conseguirá o lugar que eu e você temos, meu irmão. Jamais. O que nós temos não vem por estudar as ciências do mundo, vem por se sujeitar aos mandamentos de Deus. Isso eles não estudam lá. E o Pedro II, que nós amaldiçoamos aquela raça maldita de patricinhos, aquele parque de adolescentes viadinhos do Pedro II. Você já parou na saída do Pedro II? Já viu quanto viado sai lá de dentro? E os pais todos orgulhosos, aquelas menininhas de 15, 16 anos, tudo lésbicas, saindo abraçada com outras coleguinhas, dando beijinho na boca, e os rapazinhos tudo com trejeito efeminado, uma pouca vergonha, uma putaria, uma bandaleira. Era isso o Pedro II. Distribuímos aquele folheto lá do islamismo,
e eles prenderam 2 irmãos, não foi? Foram 2? Diego e o Carlos. E todos os pais, todos oriçados, é o Pedro II, meu filho. Deus começou a dar sentença aqui, nós clamamos e Deus proclamou. Agora o Pedro II já está pré-anunciando seu fechamento. Amaldiçoa o Pedro II toda vez que você lembrar dele. Toda vez que você continue amaldiçoando o Pedro II, até que aquilo vire escombro, e quando nós passarmos lá na porta em frente ao Pedro II, nós possamos assoviar e dizer assim: ó, quão grandes coisas fez o Senhor. Que o Pedro II e que a UERJ sejam soterrados, igual foi Sodoma e Gomorra. O nosso Deus anuncia e fala. Lembra da profecia? Tem vida própria? Respira sem o ar que eu criei. Deus anunciou isso com um mês depois, o mundo estava infectado. Antes disso, o irmão Marcos já tinha tido a visão da nuvem negra baixando sobre o mundo, e muito em especial sobre o Brasil. Digo mais, o Brasil está só no começo das contas que ele tem para ajustar com meu Deus. Só no começo. O Brasil ainda vai pagar muito. Rio de Janeiro, esse antro de prostituição, de canalice, a começar pelos políticos, pelo sistema jurídico, pela OAB maldita e desgraçada, pelos promotores, por essa raça maldita e desgraçada, que fazem lei para oprimir trabalhadores, mas não entram lá dentro da favela para impor a lei deles. A lei deles não funciona dentro da favela, funciona com o trabalhador que não mete uma garrucha na cintura para dar tiro nos cornos dele. É assim ou não é? Aleluia, Deus. Maldito Rio de Janeiro, maldito Brasil, maldito sistema político, maldito sistema judiciário, maldita OAB desgraçada. Cambada de maçom, canalha e vagabundos. Mas o nosso Deus anunciou tudo aqui nesse pedaço de chão e falou: a China é o meu laboratório, eu trouxe o coronavírus, vou ajustar conta com a humanidade. Mas o nosso clamor foi mencionado por Deus, inclusive Deus cobrou de alguns, hein? Lembra? Que Deus cobrou quando Deus falou assim: vocês clamaram a mim, e eu dei resposta, eu trouxe o coronavírus, eu dei resposta ao clamor de vocês, e agora alguns de vocês vêm me pedir misericórdia. E eu já disse: maldito aquele que pedir misericórdia a Deus, maldito e desgraçado aquele que pedir misericórdia a Deus. Essa humanidade tem que apodrecer diante dos nossos olhos, porque é esse o mesmo desejo que desejam ver com a igreja e com a verdade de Cristo Jesus. Se eles pudessem nos matar, cada um esquartejar e pendurar em cada poste, eles fariam. Tu é amado. Tu é amado quando tu é um batista. Tu é amado quando tu é um assembleiano. Mas se tu for geração Jesus Cristo, tu é odiado. E os teus inimigos queriam te triturar nos dentes. Mas Deus falou nessa terra que ia trazer o coronavírus e trouxe. E o coronavírus não vai embora ainda não. Mas já vem outras coisas aí, amém? Já está chegando outras coisas. E fica o meu recado para quem quiser assistir, quem quiser ouvir. As pragas que vem aí, vem assim, ó, como é que vem as pragas, ó. É assim que vem as pragas. Tentem impedir o meu sopro. Virão vírus e fungos e bactérias fortíssimas que os vossos antibióticos não darão jeito. Não haverá, escuta, não haverá caixões suficientes para enterrar cadáveres. Não haverá caixões suficientes para enterrar cadáveres.
segundo a minha palavra, não haverá caixões suficientes para enterrar cadáveres neste Brasil maldito e desgraçado. Raça de canalhas, inimigos da verdade e da justiça, inimigos da integridade, da retidão, inimigos da moral. Nós servimos um Deus vivo que tem falado em nosso meio. E agora, Deus tem mostrado que o Brasil vai ser massacrado de uma forma especial. E o Rio de Janeiro será o grande palco do principal massacre. Maranata, que o massacre de Deus comece agora.